Olá! Bem-vindos ao Coisas que Contam. Eu sou a Gabi, professora de artes e contadora de histórias, e hoje, mais uma vez, vim mediar uma leitura do Livro das Virtudes. Então, se você já conhece o canal ou se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e vamos conhecer mais uma história de lendas pelo mundo todo. Vamos lá? O Muro de Cado, lenda da África Ocidental. Na cidade de Tendela, no reino de Seno, ao norte do Golfo da Guiné, havia um homem muito rico chamado Cado. Seus campos se estendiam em todas as direções em torno da cidade. Na época do plantio, centenas de homens e meninos aravam a terra e centenas de mulheres e meninas vinham semear o grão. O celeiro estava sempre cheio, porque a cada estação colhia mais do que conseguia usar. O nome de Cado era usado em todo o reino. Os viajantes que passavam por Tendela levavam histórias da riqueza de Cado muito além das fronteiras de Seno. Um dia, Cado mandou chamar os habitantes de Tendela para uma reunião à frente da sua casa. Todos compareceram, pois Cado era um homem importante e esperaram que fizessem um pronunciamento importante. Ando muito preocupado, disse ele. Há muito tempo venho pensando num problema. Passo noites sem dormir pensando nisso. Tenho tanto milho no celeiro que não sei o que fazer com ele. As pessoas ouviram com atenção e pensaram nas palavras de Cado. Um homem disse: na cidade, há muita gente que não tem milho nenhum. São muito pobres, não tem nada. Você pode dar um pouco do seu milho para eles. Cado abanou a cabeça e respondeu: não, não é uma boa ideia, não me agrada. Outro homem disse: o senhor pode emprestar grãos às pessoas que tiverem má colheita e não tenham que semear. Seria bom para a cidade e pode diminuir a pobreza. Não, disse Cado, não é uma boa solução. Bem, então pode vender um pouco do milho e comprar umas cabeças de gado, disse outro homem. Cado sacudiu a cabeça. Também não é um bom conselho. É difícil para as pessoas aconselharem um homem tão rico como eu. Muitos deram sugestões, mas nada satisfez a Cado. Depois de pensar um momento, ele disse: mandem todas as meninas da cidade aqui, para moerem o milho. As pessoas foram embora zangadas com Cado, mas no dia seguinte mandaram 100 meninas para trabalhar, como ele tinha pedido. As meninas começaram a moer o milho nos 100 moinhos de Cado. Passaram o dia inteiro pondo os grãos nos moinhos e retirando a farinha. O dia inteiro, o povo da cidade ouviu o som dos 100 moinhos de Cado. A pilha de farinha crescia. Durante 7 dias e 7 noites, as meninas moeram milho sem parar. Quando o último grão se transformou em farinha, Cado reuniu as meninas e disse: agora tragam a água da fonte. Vamos misturar a água com a farinha para fazer a argamassa. As meninas trouxeram centenas de potes de água, misturaram com farinha e fizeram uma argamassa bem dura. Então, Cado mandou que fizessem tijolos com a argamassa. Quando os tijolos secarem, vou construir um muro em volta da minha casa, disse ele. Correu a notícia de que Cado ia construir um muro de farinha ao redor da casa e os cidadãos vieram protestar. Não pode fazer uma coisa dessas, é um crime contra a humanidade, disseram. Não está certo, ninguém tem o direito de construir um muro de comida, disse um homem. Ah, o que é certo e o que é errado, respondeu Cado. Meus direitos são diferentes dos seus, porque sou muito rico. Agora me deixe em paz. O milho é para comer, para manter a vida das pessoas, disse outro. Não é para afrontar os menos afortunados. É um assiste afastar quem tem fome com uma parede de farinha, disse outro.
Parem de reclamar, o milho é meu. Tenho em excesso, não posso comer tudo. Planto e colho nos meus campos. Sou rico. E de que adianta alguém ser rico se não pode fazer o que quiser com o que possui? As pessoas foram embora. Com raiva da loucura de Cado, as 100 meninas continuaram a fazer tijolos de farinha e pôr ao sol para secar. Quando os tijolos secaram, Cado mandou erguer um muro em volta da casa, usando grude de farinha como cimento para unir os tijolos. Começaram a levantar o muro. Decoraram com búzios enfiados no grude ainda molhado, formando belos desenhos. E quando o último tijolo de farinha foi colocado, o muro ficou pronto. Cado percorreu toda a extensão do muro, todo orgulhoso, examinou várias vezes a obra por dentro e por fora. Estava feliz. Agora, quando alguém vinha à sua casa, tinha que esperar do lado de fora do muro e só podia entrar se ele convidasse. Quando os trabalhadores vinham arar, semear e colher, Cado dava ordem sentado no muro ao lado do portão. E quando alguém da cidade queria sua opinião sobre algum assunto importante, Cado os recebia sentado no muro enquanto eles ficavam em pé do lado de fora. Assim foi por muito tempo. Cado se envaidecia da reputação de homem mais rico de uma grande região. A história de Cado se espalhou muito além das fronteiras do reino. Então, chegou um dia em que a colheita de Cado foi ruim. Não choveu o bastante para o milho crescer e os campos ficaram duros e poeirentos, como a estrada. Não cresceu uma única espiga na plantação de Cado, nem na dos seus parentes. No ano seguinte, a mesma coisa aconteceu. Cado não teve grãos para semear, então vendeu o gado e os cavalos para comprar sementes. Semeou os campos, mas no dia seguinte foi a mesma coisa. Não havia uma única espiga na plantação. Ano após ano, a plantação de Cado não produzia. Alguns parentes dele morreram de fome, outros foram para regiões distantes do reino de Seno, pois não tinham mais grãos para plantar e não podiam contar com Cado. Os trabalhadores foram embora, pois ele não tinha como alimentá-los. Gradualmente, os vizinhos foram se mudando para outros lugares. Só sobraram uma filha de Cado e um burro sarnento. Quando todo o dinheiro e todo o gado se foram, Cado teve fome. Raspou um pouquinho do muro e comeu. No dia seguinte, tirou mais um pedacinho para comer. E no outro dia também. Cada dia o muro ficava mais baixo. Pouco a pouco ia desaparecendo. Chegou o dia em que nada restava da bela obra que Cado construíra ao redor da casa, onde se sentava para ouvir o povo da cidade que vinha pedir conselhos e um saco de grão para semear. Então Cado se deu conta de que se continuasse vivo, ia precisar pedir ajuda. Ficou imaginando quem o ajudaria. O povo de Tendelha é que não, pois ele os tinha insultado, humilhado e não queria saber dele. Somente um homem ele poderia procurar: Sogol, rei do povo de Gana, que tinha fama de rico e generoso. Cado e a filha montaram no burro sarnento e subnutrido e viajaram 7 dias e 7 noites até o reino de Gana. Sogol estava na porta da sua casa real quando Cado chegou. Mandou estender uma pele macia no chão a seu lado para Cado se sentar e mandou trazer cerveja de câncio. Pois bem, estrangeiro no reino de Gana, beba para se refrescar da longa viagem de Tendelha, disse Sogol. Obrigado, mas não posso beber muito, disse Cado. Por quê? Disse Sogol. As pessoas devem beber quando têm sede. É verdade, disse Cado, mas passo fome há tanto tempo que meu estômago encolheu. Então beba sossegado, porque agora é meu hóspede e não passará fome. Aqui terá tudo o que precisar. Cado agradeceu solenemente com um gesto de cabeça e tomou um gole da cerveja de câncio. Agora conte-me, disse Sogol. Você diz que vem da cidade de Tendelha, no reino de Seno? Ouvi muitas histórias dessa cidade. A fome expulsou as pessoas porque não tinham milho. Sim, disse Cado.
Os tempos ficaram difíceis e o milho acabou. Mas diga-me, havia um homem muito rico e poderoso em Tendelha, chamado Cado, não? O que aconteceu com ele? Ainda está vivo? Sim, ainda vive, disse Cado. Homem fabuloso esse Cado, disse Sogoli. Diziam que construíram um muro de farinha com excesso do grão e recebia as pessoas sentado no muro. É verdade? Sim, é verdade, disse Cado tristemente. Ainda possui muito gado? Perguntou Sogoli. Não, perdeu todo o gado. É uma infelicidade ter tanto e passar a ter pouco, disse Sogoli. Mas ainda tem muitos criados e lavradores? Os criados e lavradores também se foram, disse Cado. De tudo o que tinha, só sobrou uma filha. O resto se foi, porque acabaram o dinheiro e a comida. Sogoli disse com melancolia. Ah, o que é um homem rico, sem gado e sem criados? Mas diga-me, o que aconteceu com o muro de farinha que ele construiu em torno da casa? Ele comeu o muro, disse Cado. Todo dia raspava um pouco da farinha até o muro acabar. Estranha história, disse Sogoli, mas é a vida. Ficou um momento pensando no que a vida faz com as pessoas e perguntou: E por acaso você é parente de Cado? De fato, sou da família de Cado. Já fui rico, já tive tanto gado que não conseguia contar. Tive muitas plantações, tive centenas de lavradores cultivando meus campos. Meu celeiro estava sempre abarrotado. Já fui Cado, o lendário personagem de Tendelha. O quê? Você é o próprio Cado? Sim. Já fui rico e orgulhoso. Agora sou um trapo, mendigando ajuda. Que posso fazer por você? Perguntou Sogoli. Não tenho mais nada. Dê-me alguns grãos para semear de novo meus campos. Pegue o que quiser, disse Sogoli. Ordenou aos criados que carregassem o burro com bolsas de milho. Cado agradeceu humildemente e, junto com a filha, começou a viagem de volta a Tendelha. Viajaram 7 dias. No meio do caminho, Cado ficou com fome. Há muito tempo não via tanto milho como trazia agora do reino de Gama. Pegou uns grãos e comeu. Engoliu. E pôs outro punhado na boca. Então pôs uma mão cheia de milho na boca e engoliu. Não conseguia parar. Comeu até não poder mais. Esqueceu que levara os grãos para semear. Ao chegar em Tendelha, foi dormir. E quando acordou na manhã seguinte, começou a comer de novo. Comeu tanto que ficou doente. Voltou para a cama gritando de dor, porque seu estômago tinha esquecido o que fazer com a comida. Pouco tempo depois, Cado morreu. Os netos e bisnetos de Cado são pobres até hoje, e no reino de Seno, até hoje, se usa dizer aos ricos: não faça muro de farinha. Essa história que eu resolvi contar para vocês hoje é uma lenda da África Ocidental. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido várias lições com essa história, assim como eu. Um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo de lendas pelo mundo todo, ou quem sabe de muitas outras coisas que contam. Um abraço e até!